Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina diária. Eu tava com muita saudade desse nosso momento de estudo. Nós tivemos aí quase um mês de pausa porque eu fiquei doente, a garganta inflamou, não podia gravar os vídeos e vocês não têm ideia o quanto meu coração ficava apertadinho assim, não consegui compartilhar com vocês. Mas ao mesmo tempo, eu sei que o Senhor tem um controle de todas as coisas e durante esse período eu estudei mais a palavra de Deus, estamos estudando o livro de Provérbios, precisamos concluir este nosso estudo, né? São 31 capítulos que transformam a nossa vida e eu espero que você que tem acompanhado, que você possa realmente colocar em prática e não ter, desanimado aí ao longo da jornada de estudar a palavra de Deus. E se você desanimou, eu estou aqui para te reanimar, para pegar na sua mão e ir junto com você e não deixar você perder aí esse ritmo que é tão importante para as nossas vidas, que é o estudo da palavra. E hoje nós vamos então retomar o nosso estudo de Provérbios com o capítulo 23, e se você não viu os demais capítulos, os demais estudos de Provérbios, você pode conferir aqui na playlist de Provérbios. É uma playlist que só tem os nossos estudos aqui nesse livro tão poderoso e tão sábio que é o livro de Provérbios. Então não perca mesmo, assista, maratona, faz um Netflix que você não se arrependerá. Agora vamos começar a nossa dopamina com o nosso estudo? Claro que antes você sabe, da importância de você curtir, compartilhar. Se você não é inscrita, se inscrever aqui no canal, para que você não perca, os próximos conteúdos e também habilitar o sino de notificação para ficar por dentro do que rola aqui. Combinado? Posso contar com você? Agora sim, vamos mergulhar no nosso estudo do dia e olha só, vamos começar com a nossa frase que diz assim: uma comparação errada te leva ao caminho errado. Eita! Você tem se comparado? Essa é a minha pergunta para você. Eu quero começar já esse devocional, esse nosso estudo de hoje, te fazendo essa pergunta. Você tem o costume de se comparar? Talvez você fale assim, não, eu não me comparo, Esther. Na verdade, há quem não se compare, Todo mundo vai se comparar de alguma forma. Todo mundo está sempre se vendo e se comparando com outras pessoas, com outras situações. E a comparação em si, ela não é um problema. Na verdade, ela é necessária para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa enxergar oportunidades e até mesmo fazer a gente observar coisas que podemos melhorar. Porém, quando nós não sabemos nos comparar com as pessoas certas ou com as situações certas e usamos a comparação como algo que diminui ou até mesmo atrapalha o nosso propósito, aí sim é o maior perigo. Então hoje nós vamos entender com Provérbios 23 o que nós podemos fazer e o que nós temos que fazer quando o assunto é a comparação. Então eu quero te ensinar através desse estudo que sim, é possível você se comparar, na verdade é importante você se avaliar e comparar suas atitudes com as demais pessoas, mas entendendo como fazer isso da forma correta. E para isso, vamos fazer a leitura do capítulo. Abra aí a sua Bíblia, pegue o seu caderno, seu marca-texto. Não esqueça de fazer esse estudo com a Bíblia mesmo em mãos, porque assim você vai aprofundar nesse estudo e nesse conhecimento. Então, nós vamos fazer a leitura de Provérbios 23. Eu vou ler na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem dos dias de hoje, mas você pode fazer a leitura na versão que você tem aí. Combinado? Então, vamos fazer a leitura que diz assim: quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se e não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico e nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Não coma na casa de um homem miserável e não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. E o jeito dele fará com que você fique enjoado e você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Não mude de lugar uma divisa antiga e nem tome posse de terras que pertencem a órfãos.
Deus é poderoso defensor dos órfãos e defenderá a sua causa diante de você. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Não deixe de corrigir a criança, porque umas palmadas não matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores e procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça com que seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. E como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Quem é o que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que poderiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto de mastro de um navio. Então, você dirá, alguém deve ter me batido, acho que levei uma surra, mas eu não lembro, porque não consigo me levantar. Preciso de mais um gole. Bom, aqui a gente vê então, nesse texto, assim como todos os outros que nós já estudamos aqui, temos diversas lições. Aqui você vê que ele está falando sobre a conduta, a postura, a atitude, falando sobre vício, falando sobre o fato da prostituição, várias situações aqui. O Salomão, ele trata aqui nesse capítulo, né? Mas como a gente está entendendo e aprofundando no estudo de cada capítulo, eu senti um direcionamento do Senhor de extrair com você a lição que nós encontramos principalmente no verso 17 e no verso 18, que diz assim: não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Dentro de tudo isso que nós lemos, eu gosto de enxergar aquilo que pode trazer um resumo, ou na verdade aquilo que pode trazer uma direção para as nossas vidas de forma prática. E quando nós olhamos esse texto, vemos que aqui saem diversos tópicos, diversas orientações que Salomão traz para a gente refletir e meditar. E todos esses tópicos, nós podemos dizer que estão alinhados a uma direção específica para a nossa vida. Cuidado com o fato de você se comparar com as outras pessoas. Cuidado com o fato de você seguir exemplo de pessoas que não fazem sentido você acompanhar, você admirar e você, inclusive, se relacionar. E é por isso que no versículo 17 e no versículo 18, vemos que a orientação é que a gente não pode ter inveja, não pode se comparar com pessoas que não seguem os nossos princípios e valores. E o que mais nós temos feito muitas vezes é nos comparar. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as redes sociais fazem parte do nosso cotidiano. Então ali nós vemos stories, vemos os posts das pessoas, elas postando que estão viajando, estão vivendo uma vida que nós gostaríamos muitas vezes de viver. Só que a gente não para observar
observar a conduta dessas pessoas. Elas podem sim estar fazendo diversas coisas que gostaríamos de fazer, mas como é a conduta dessa pessoa? Essa pessoa, ela vive de acordo com os princípios e valores que você escolheu ter em sua vida? Entenda uma coisa. Deus, ele quer que nós aprendamos a não negociar os nossos valores para vivermos coisas que queremos viver. Deus, ele quer que a gente aprenda a viver o melhor que ele tem para nós, mas dentro dos princípios e valores que ele estabeleceu. E no capítulo 23, vemos diversos tópicos que mostram exatamente esses princípios e valores que Deus espera de nós. E que muitas vezes nós acabamos nos comparando com aqueles que não seguem esses princípios e valores. Então são pessoas que se dão a bebida, são pessoas que não estão nem aí ou nem se importando com uma vida correta diante do Senhor, que não se preocupam em agradar a Deus, que muitas vezes não seguem orientação e conselhos daqueles que o Senhor colocou em sua vida para direcionar. E muitas dessas pessoas estão vivendo sim uma vida de vaidade, uma vida que parece interessante, mas quando nós vamos entender a fundo, essas pessoas estão distante daquilo que Deus espera de seus filhos. Então nós precisamos ter cuidado, porque a comparação, ela é um grande perigo. Ela faz a gente a tomar decisões de forma errada, ela faz a gente a olhar para a vida do outro achando que a vida do outro é melhor do que a nossa, quando na verdade nós estamos vendo apenas o estereótipo de uma vida e não estamos de fato vivendo aquilo que aquela pessoa está vivendo. Você já parou para pensar que muitas coisas que são mostradas ou faladas pelas pessoas, na verdade, são coisas maquiadas, que elas não contam toda a verdade? Muitas vezes, de uma foto linda e sorridente, não sabemos o quanto aquela foto representa uma realidade da vida daquela pessoa. Então, o perigo da comparação entra justamente aí, quando nós começamos a olhar aquelas pessoas que achamos interessante, que admiramos a vida, mas nós não paramos para analisar os frutos, ou seja, qual é a conduta daquela pessoa quando eu olho para a palavra de Deus. É uma conduta que agrada a Deus? Ou Deus, quando olha para aquela atitude, ele não agrada, ele não se alegra com aquela atitude? Então este é o tópico, este é o ponto que nós precisamos entender no estudo de hoje. O convite para mim e para você é que a gente pare para pensar se nós estamos nos comparando com as pessoas certas, se nós estamos vendo e até analisando a nossa vida com pessoas que realmente devem ser seguidas por nós, com pessoas que realmente devemos admirar e devemos buscar a referência de ser igual ou até mesmo de seguir o exemplo. É por isso que nós precisamos sempre analisar. E se nós olharmos, por exemplo, no verso 1, traz pra gente um ponto muito interessante como nós podemos analisar isso. Olha só o que diz. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Ou seja, aqui, o que Provérbios está nos ensinando nesse verso? Ele está dizendo assim, quando você conhecer alguém ou quando você estiver numa roda de pessoas, aprenda a identificar quem são as pessoas que estão próximas a você. Uma das formas de você entender o nível certo de comparação é você entender de fato como cada pessoa ela de fato é. Aquela pessoa ela tem uma relevância? Tá, mas qual é a relevância que ela tem? Qual é o exemplo que eu posso pegar daquela pessoa? É um exemplo bom ou é um exemplo ruim? É um exemplo que eu devo seguir ou é um exemplo que não é interessante? E quando a gente não sabe identificar as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente não consegue analisar o nível até mesmo de importância daquela pessoa naquela roda, ou naquele lugar onde eu estou, eu posso inclusive me posicionar e me comportar de forma inadequada. E é aí que muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade. Ou porque elas se diminuem, ou porque elas acham que são superiores. Então, quando nós vemos aqui esse ensino, né, do verso 1, diz exatamente assim, para que a gente possa identificar quem são as pessoas que realmente merecem ter um reconhecimento ou até mesmo ter uma atitude nossa de respeito e reverência. Porque isso também é importante para que a gente aprenda a valorizar as oportunidades que Deus nos dá.
Mas quando eu me comparo com as pessoas, eu posso encontrar com alguém que é importante e o fato daquela pessoa ser mais importante ou mais relevante do que eu posso me sentir inferior. E com isso, eu não me posiciono de uma forma onde eu posso me comparar ou até mesmo criar uma conexão com aquela pessoa. Você consegue entender isso? Quantas pessoas ficam com vergonha, ficam com medo de falar com pessoas que são importantes porque elas se sentem inferior. E essa é uma comparação ruim, essa é uma comparação negativa. Você tem que saber se comparar, mas você também tem que aprender a se posicionar sem perder o seu valor, mesmo quando você vai lidar ou falar com uma pessoa que é importante, que tem um destaque. Por isso que Provérbios fala, quando você for jantar com alguém ou quando você encontrar alguém que é importante, aprenda a identificar quem é aquela pessoa. Tenha atenção, cuidado, não tome atitudes precipitadas ou até mesmo não menospreze quem você é. É aí que você vai encontrar o verdadeiro valor de entender o seu lugar em cada situação. Consegue compreender isso? Outra lição que nós também podemos extrair desse texto, falando dessa questão da comparação, é o que a gente vê no verso 4 e no verso 5, que vai justamente na orientação do quê? Não se mate, de trabalhar, tentando ficar rico, e nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Qual é o ensinamento aqui? Quantas pessoas elas se comparam com as outras nos seus resultados, nos seus ganhos financeiros, e aí eu quero ter a vida daquela pessoa, então eu vou me matar de trabalhar, eu vou fazer tudo o que eu posso para me comparar ou chegar no nível daquela pessoa que eu admiro. E muitas pessoas que a gente admira, porque tem sucesso, tem isso, tem aquilo outro, às vezes a gente vê aquelas pessoas trabalhando demais, vivendo pelo dinheiro, vivendo pela busca incansável do dinheiro, e a gente acha que aquilo é certo. E a gente começa a seguir esses exemplos, a gente começa a valorizar mais o dinheiro do que Deus, a gente começa a colocar o dinheiro, o trabalho acima de tudo. Por quê? Porque seguimos o exemplo daquelas pessoas que admiramos, que nos comparamos, e aí nós nos perdemos. Então, o que Provérbios nos ensina? Não se mate de trabalhar. Cuidado com isso, cuidado com essa comparação de querer ser o que você não é, de querer estar no status de outras pessoas também, porque isso pode te levar a se perder, porque o dinheiro, ele pode voar como uma águia. E aí, o que você vai fazer? Então, cuidado para que o seu tempo, a sua dedicação não seja só para o trabalho ou só pela busca do dinheiro. Isso é um grande perigo que a comparação pode trazer também. Uma terceira lição que nós podemos extrair está no verso 19. Olha só o que diz o verso 19. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. E aqui a instrução é justamente para a gente analisar como estamos vivendo e até mesmo analisar quais são os estilos de vida ou até mesmo os exemplos que estamos trazendo para nós para seguirmos, para vivermos e até mesmo aplicar nas nossas vidas. Então aqui é uma instrução final para mim e para você, para que a gente pense antes de sair fazendo, para que a gente analise quem a gente realmente quer trazer para perto ou trazer como exemplos a serem seguidos. Então você vê que dentro desse capítulo, a lição para nós é cuidado com a comparação. Aprenda a se comparar com as pessoas certas e aprenda a identificar exatamente quais são as atitudes que você vai levar para a sua vida. Conseguiu pegar a instrução de hoje? Então agora você vai pegar e colocar isso em prática no seu cotidiano. E o que você tem que fazer? Você tem que fazer como Paulo. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 11:1 que nós devemos seguir o exemplo daqueles que seguem e imitam a Cristo. Ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou seja, se você quer seguir exemplos, se você quer realmente se comparar, busque pessoas que também amem a Deus, que também queiram honrar a Deus, que conseguem viver uma vida equilibrada de trabalho, de sucesso, de transformação, mas sem deixar Deus de lado, onde essas pessoas colocam o Senhor no centro. Eu não estou dizendo que você só tem que caminhar com quem é crente, mas eu estou dizendo que sim, você precisa começar a avaliar
realmente quem são as pessoas que você vai trazer como referência para a sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse entendimento, por essa lição de hoje. E a minha oração, Pai, é que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente para tudo aquilo que nós aprendemos aqui. E que através desse ensinamento possamos aplicar no nosso cotidiano de forma prática e até mesmo de forma palpável, para vivermos de fato aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que a comparação não nos leve pelo caminho errado, mas pelo contrário, nos direcione para o centro da sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você já terminou esse estudo, não esqueça de tirar um print aqui dessa tela. Não tem problema se eu fiz careta, mas tira print. Posta nos seus stories que você está estudando aqui comigo e comenta agora aqui nos comentários, você que vai assumir esse compromisso, a seguinte frase: eu terei cuidado com a comparação. Eu não sei você, mas eu posso dizer que essa tem sido aí esse na verdade tem sido um dos meus principais objetivos neste ano, aprender a me comparar com as pessoas certas. Então, se você quer isso também, assuma esse compromisso. Eu terei cuidado com a comparação. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!